paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui em mais um dia do nosso devocional. O mês de maio tá quase acabando, né? Então, o nosso devocional de hoje, do dia 28 de maio de 2026. E o tema do nosso devocional é: Deus destrói as cadeias da dependência emocional. Deus destrói as cadeias da dependência emocional. E a nossa referência, irmã Linha, onde está? Está lá em Provérbios 25 e o seu versículo 28. Olha só o que diz. Provérbios 25 e o seu versículo 28. Que ele diz assim: como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Assim como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito, ou seja, suas emoções, né? Que não tem domínio próprio do seu espírito, das suas emoções. E aí, falando de muros, vocês lembram do devocional que falou criar barreiras, criar proteção. E falando de muros, a gente sabe que quando a gente assiste filmes, né, e que lê a importância dos muros, né? Neemias, ele ficou triste quando soube que a cidade onde ele morava, onde sua família morava, tinha sido destruída. E as portas e os muros tinham sido derrubados. Por que Neemias ficou triste? Porque ele sabia que se não haveria muro, não haveria proteção, humanamente falando, né? Não haveria proteção para o povo e era risco de vida. E quando fala aqui que é assim como uma cidade derribada, uma cidade que não tem muro, como conseguiram invadir a cidade? Porque não tinha muro. Porque quem sabe os muros já foram derrubados, ou quem sabe nem tiveram cuidado de construir muro para preservar essa cidade. Então acabaram destruindo com tudo. Assim como essa cidade é a minha vida, é a tua vida, princesa do Senhor. É a nossa vida quando nós não temos o controle espiritual, o controle emocional das nossas vidas. Irmã Liane, mas quem dá esse controle? Quem dá esse controle para mim e para você é Deus. Se eu e você nós não sabemos, como a Bíblia fala aqui, se não saber controlar o nosso espírito, as nossas emoções, né? Porque se viver só à mercê dos outros, né? E aqui é muito importante que fala: tudo que cegamente dependemos, que não seja no Senhor, pode nos levar à destruição. Aquela dependência excessiva, não, eu dependo dessa pessoa, se eu não tiver essa pessoa do meu lado, nada presta, nada vai. E o Senhor, aonde está na minha e na tua vida, né? E uma das características mais evidentes das pessoas emocionalmente dependentes é que ela abre mão de seus valores e princípios para agradar alguém, mesmo que isso torne-se alguma decisão errada. Né? A gente vê muito, quem sabe, pessoas assim, a nossa volta, né? Pessoas que até mesmo destruíram sua vida ou estão destruindo sua vida para agradar os outros. Pessoas que têm muitas das vezes feito mal ao próximo, mesmo sabendo que o próximo não merece aquela injustiça, mas está fazendo porque quer ficar bem na fita com outras pessoas, que a pessoa é dominada por aquele que ela acha, ou até mesmo se tem esse domínio todo, acha até um Deus para ela, né? E a gente sabe que não pode ser assim, nem na amizade, nem na família. Tudo eu tenho que ter o meu controle emocional, eu tenho que saber controlar minhas emoções. Eu não posso depender 24 horas de uma pessoa. Eu tenho que ter
a minha vida, eu tenho que ter os meus desejos, eu tenho que ter as minhas vontades, eu tenho que ter um momento de alegria, eu não posso sorrir quando as pessoas quiserem, eu não posso chorar, se eu não tiver com vontade de chorar, eu não posso chorar para agradar os outros. Mas muitas vezes achamos que é porque para ter uma boa convivência temos que ter alguém para ser o nosso controlador emocional da nossa vida, né? E aqui também fala, nos tempos antigos, os muros eram essenciais, como nós falamos, para a proteção da cidade. Então, na minha e na tua vida também precisamos que eu e você, né, peça ao Senhor a proteção espiritual das nossas emoções, a proteção espiritual para controlar os nossos sentimentos, para que não venha a ser sabotado por pessoas, porque no momento que entregamos de bandeja, entregamos a autoridade do controle das nossas emoções, as pessoas, somos dependentes das pessoas, elas estão com tudo nas mãos para fazer de mim e de você uma pessoa feliz, uma pessoa infeliz. O dia que você acorda alegre, mas se você depende realmente de uma pessoa e não de Deus, aquela pessoa tem o poder de transformar seu dia o pior inferno. Tem o poder de transformar o seu melhor momento no pior dia da sua vida. E tem como um exemplo aqui também que fala, né, que nosso coração também precisa desse tipo de muro, dessa defesa, como era nos muros, como é nos muros das cidades antigas, né? Afinal, quando estamos emocionalmente vulneráveis, sem domínio próprio, ficamos expostos como uma cidade desprotegida. E falando, né, que eu presenciei situações de pessoas, né, que por não ter um equilíbrio emocional, se agarra a qualquer pessoa de amizade, acaba se abrindo, contando tudo o que está acontecendo na sua vida. A pessoa não tem aquela proteção de espírito para pensar assim, será que eu posso confiar nessa pessoa? Será que eu posso me abrir para essa pessoa? Mas chega no primeiro momento, se a pessoa diz um ai, já acha que a pessoa é de confiança. Se a pessoa até mesmo dá uma paz do Senhor na igreja, já acha que a pessoa é de confiança. No trabalho, se a pessoa dá um bom dia, já acha que é necessário se abrir e contar tudo o que está acontecendo. É porque meu marido é isso, é que meu filho é isso, é que minha esposa é isso, é que meu esposo é isso. Ei, calma! Como estão as tuas emoções para se limitar a tão pouco e achar que é confiança? Muitas das vezes achamos que um sorriso é forma de amizade, achamos que um sorriso é uma forma de confiança e estragamos com a minha e a tua vida. Por quê? Porque nós depositamos o nosso emocional, ficamos dependentes desta pessoa, a qual muitas das vezes intitulamos até mesmo como um Deus para nossas vidas, né? Porque se a gente idolatra muito uma pessoa, tá muitas das vezes ocupando o lugar daquele que não pode dividir a sua adoração, que é o nosso Deus. E fala aqui também que nessa condição o inimigo encontra livre acesso de instalar em nossos corações o medo, a amargura, a irritação constante, vitimismo e outras emoções que distorcem a nossa realidade. Eu e você estamos vulneráveis, né? Sensível no emocional. Logo o inimigo ele vai injetar, com uma injeção mesmo, vai injetar em nossas vidas, né? A insatisfação, o medo, não consigo, não posso, sozinha não. E o inimigo ele tem suas estratégias, o inimigo ele é paciente. O inimigo ele é mais paciente do que a irmã Aline, do que você que vai me ouvir. Ele tem toda a paciência para tentar derrubar mim e a você, mas que o sangue de Jesus nos cubra com o poder dele e nos livre das ciladas do inimigo. E uma parte aqui também que eu achei muito interessante que fala, então esses relacionamentos, tanto casamentos, amizades, se tornam prisões
Quem sabe tem pessoas que não podem ir no supermercado sozinho, não pode muitas das vezes, como é que se fala? Não pode ir na igreja até mesmo se o esposo não for. Não, e colocando no âmbito da amizade, chega uma coisa tão séria que eu conheci pessoas que só iam para a igreja se a amiga fosse. Ah, não, porque minha amiga não foi, eu não fui também. E será que no dia do arrebatamento, se a amiga ficar ou se ela ficar, vai querer falar isso? Não, Jesus, minha amiga não foi, deixa eu ficar. Imagine se você tivesse essa ousadia de dialogar assim com o Senhor. Será que a gente queria ficar? Porque o nosso próximo não foi? E aí? E porque muitas das vezes para fazer a obra do Senhor, muitas das vezes para realizar algo em nossas vidas, nós necessitamos e dependemos dos outros. Como eu falei uma vez, né, que eu ia perder uma grande oportunidade, porque eu achava que sozinha eu não poderia ir em certos lugares. Achava que eu dependia e precisava estar com amigas, né? Nesse lugar meu esposo não podia ir, era só mulheres. E achava que se eu fosse sozinha, tava tudo perdido. Aonde Deus me mostrou que eu nunca estou sozinha, eu estou com Ele. E eu dependo totalmente dEle, né? E foi uma experiência incrível, que eu fui me sentir bem, dialoguei com muitas pessoas, mas eu tava focada que se as pessoas que eu convidei não fossem, não ia dar nada certo, porque eu tava dependendo das pessoas, porque aqui a gente não tinha muita amizade, então eu tava dependendo, mas eu sei que um amigo, que a gente pode mudar de cidade, pode mudar de estado, um amigo que nunca nos abandona, é o nosso amigo Espírito Santo, é o nosso Deus. O nosso Deus, ele está comigo e com você 24 horas. E ele não nos deixa na situação de nos aprisionar, como muitas amizades fazem, não. Mulheres, o Senhor, ele nos deixa com liberdade, mas com liberdade, com discernimento. O que é que você pode fazer, minha filha, e o que é que você não pode fazer. O que é, né, certo para você como minha filha fazer e o que não é. Mas quando se fala de relacionamento, de amizade, de casamentos, de família, muitas das vezes as famílias, as amizades querem prender as pessoas a ponto de dizer: sem mim você não é nada. E sem Deus nós não somos nada. Devemos depender totalmente do Senhor. E fala aqui também que a raiz da dependência emocional está frequentemente ligada à carência, uma necessidade que não deve ser suprida por pessoas, mas curada pelo Senhor. Peça ao Senhor para que o Senhor venha te curar dessa dependência emocional, dessa dependência de pessoas, porque só o Senhor, ele supre todas as nossas necessidades. Jesus é o único capaz de restaurar o coração e construir limites seguros ao nosso redor. Portanto, mulheres, permita que Deus fortaleça sua vida emocional. Identifique muros em que torne você mais fortes. Não apenas como defesa. De edificar esses muros não é só como defesa, mas como limitações de um território bem cuidado, como nós já falamos em vídeos anteriores, limitações de dizer até aqui você tem acesso, agora aqui não me atrapalha, não. Não é egoísmo, está simbolizando que eu e você estamos tendo cuidado com a nossa vida, estamos tendo cuidado com as nossas emoções. Sabe aquela mensagem que você já sabe que aquela mensagem no WhatsApp é para te desestruturar, desestabilizar? Nem olha. Muitas das vezes Deus nos toca, devido a certas pessoas, Deus já nos toca. A forma da mensagem que vem para tirar nossa paz, para destruir com o nosso dia. Simplesmente não olha, ignora. Simplesmente deixa para lá. Se custar a minha e a tua paz, deixa para lá. Deixa. E depois eu e você não somos obrigado a dar satisfação porque não respondeu.
Se você sente, se eu sinto, como já aconteceu comigo, de saber que uma simples mensagem vai tirar a tua paz, fulano, nem vi, nem deu tempo ver. Nem deu tempo ver, não abra, não faça nada. Se for possível, até mesmo exclua sem ler. Já aconteceu a situação comigo, de eu querer abrir a mensagem e não sentir felicidade de abrir a mensagem, sentir aquela angústia só em receber a mensagem. E eu não abri a mensagem. Até hoje nem sei, coisa boa que não era, mas não afetou o meu coração. Tentou me desestabilizar, mas não afetou o meu coração. E muitas das vezes quando a gente pensa que nem vai desestabilizar e desestabiliza a nossa vida, nosso emocional está abalado, né? E para finalizar aqui fala: se você deseja se relacionar com liberdade, equilíbrio e sabedoria, dependa de Deus, não das pessoas. Se você quer ter um ciclo de amizade saudável, se você quer ter um casamento saudável, se você quer ter um vínculo familiar saudável, primeiramente dependa de Deus. Primeiramente entregue os teus sentimentos, as tuas emoções ao Senhor, porque Ele cuida, Ele sabe cuidar de tudo. E eu já vivi situações de pessoas que se diziam ser amigas, querer dominar o meu espaço. E eu achava normal. Não, tá tudo certo. Até um ponto onde realmente eu vi que não era dessa forma. Uma amizade verdadeira, mulheres, homens, especialmente para as mulheres, uma amizade verdadeira não precisa te sufocar. Uma amizade verdadeira, ela não precisa te limitar. Você é minha amiga, esquece as outras, não. Uma amizade verdadeira, ela quer se enturmar, ela quer conhecer mais do teu vínculo de amizade, pra ver, dá pra ser amiga das outras? Dá, se não dá, então respeita o momento da tua amiga com as outras, né? Mas lembre-se, a tua melhor amiga vai ter também uma melhor amiga. Você não é a última bolacha do pacote. Eu e você não somos o centro das atenções, não. Então, quando colocamos o nosso sentimento nas mãos do Senhor e dependemos realmente dele, nós começamos a respeitar os espaços dos outros. Nós começamos a respeitar as situações que as outras pessoas passam, né? E que o Senhor Jesus, ele fale melhor em cada coração. E lembre-se, peça ao Senhor que o Senhor destrua essa dependência miserável que tem tentado rodear a tua vida, tem tentado te cercar e te mostrar que se você não tiver com aquela amiga, se você não tiver naquele trabalho, tudo deu errado para você. Não, lembre-se, você está com Deus, você depende, literalmente, você depende do Senhor. A tua e a minha dependência é no Deus que nós servimos, né? E lembrar sempre de construir muros de proteção, ver até onde você dá evasão para as pessoas mexer e ter acesso às tuas emoções, às minhas emoções. Não esqueça dos muros, não esqueça de criar proteção. Não deixe ninguém invadir o seu território. Coloca limite, porque senão depois você vai ter que colocar limite para reconstrução. Sabe uma construção que ao redor dela tem aquela proteção para as pessoas não ultrapassar, para não se machucar? Aí, para quem não gosta de colocar limite antes, quando está tudo construído, vai ser obrigado a colocar limites e colocar proteção quando o Senhor Jesus estiver reconstruindo. Para muitas pessoas não estar ao teu lado. E aí, você prefere colocar limite agora ou depois? Que essa palavra fique no teu coração. Que Deus te abençoe poderosamente. E lembre-se, as tuas emoções, as minhas emoções, dependem totalmente do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.